Colocaste a gravar, não foi? Ok, obrigado. Felicitar o grupo de investigação Usos do Passado pela organização deste ciclo de conferências, agradecer-te a ti todo o empenho no lançamento desta ideia, os contactos que fizeste, porque, como tiveste a oportunidade de dizer há pouco, estamos perante um assunto, uma questão, que não sendo daquelas questões centrais no âmbito da história antiga, é fundamental para quem exerce a docência olhar esta questão da representação que existe da antiguidade no cinema, seja para procurar aspectos de maior proximidade, maior afastamento em relação à ciência, seja para olhar a peça que é um filme na sua integral dimensão e percebê-lo do ponto de vista das opções estéticas, das opções políticas, das opções culturais que realizadores, atores, produtores normalmente têm em torno do fenómeno do cinema. Portanto, agradeço-te muito teres-te lembrado de mim para este fim. Saúdo todos os que se inscreveram neste ciclo, agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade e espero que este período em que estamos ainda à distância, mas que este momento de reflexão conjunta possa ser útil, possa ajudar a clarificar alguns caminhos e eventualmente a consolidar alguns aspectos. É esse, no fundo, também o meu objetivo. Compete-me, de facto, a continuar este ciclo de intervenções, de conferências, depois da intervenção inaugural da passada quinta-feira do professor Martin Winkler, da George Mason University. Eu não tive a oportunidade de assistir porque houve aqui uma sobreposição de outros compromissos, mas aquilo que eu hoje vos trago é, no fundo, uma reflexão, uma análise sobre um filme que nos coloca algumas dificuldades na medida em que não é um filme muito conhecido. Ou seja, uma das dificuldades que existe quando se tenta também fazer uma abordagem mais aprofundada de um objeto cinematográfico é que existe aqui uma plataforma de encontro em que todos nós nos identificamos e conhecemos o filme, o seu realizador, algumas passagens, algumas cenas, e eu tenho a consciência de que este filme não estará, de facto, entre os mais conhecidos, não é daqueles filmes que passe regularmente ou de vez em quando na televisão, é um filme que, para ser apanhado a nível, por exemplo, do YouTube, não está legendado, portanto só temos acesso à versão em polaco, que não é de todo, e a Mónica compreenderá esta alusão, uma das línguas com que tínhamos maior familiaridade. Isto torna difícil, por vezes, a percepção da riqueza dos próprios diálogos, dos objetivos que estão, no fundo, subjacentes à sua produção. Eu vou, de qualquer forma, deixar depois no final um link para o YouTube, onde poderão aceder ao filme na íntegra, mas apenas na versão em polaco. No circuito comercial existe um DVD, também apenas com o filme em polaco e em francês, sendo que uma das possibilidades em francês é ouvir o filme, portanto, todo falado, dobrado em francês ou legendado em francês. Mas já é uma grande ajuda, porque o francês está geográfica e culturalmente um pouco mais perto de nós do que propriamente o polaco. Eu depois deixarei aqui esse link no bate-papo para poderem eventualmente aceder ao filme. A abordagem que eu vou propor-vos hoje é olharmos o filme, em primeiro lugar, como objeto de cultura, objeto de reflexão histórica, mas que não se esgota em si próprio,
tem um conjunto de leituras paralelas, múltiplas, que lhe dão consistência, que lhe dão maior abertura e que fizeram dele, de facto, este filme de 1966, um extraordinário exemplo do que pode ser esta representação do mundo antigo, neste caso concreto do Egito, no cinema, com um conjunto de particularidades que, a par e passo, eu tenderei a chamar a vossa atenção. Falar-vos, quer dizer, mostrar-vos aqui uma imagem do próprio realizador, um realizador polaco, um homem que, no fundo, vive o período áureo da própria escola polaca de cinema, de que é um dos fundadores, onde a sua reflexão nos anos 50 e depois nos anos 60 é uma reflexão do pós-guerra, com tudo o que isso traz para a realidade polaca, que é uma realidade muito sui generis, porque, por um lado, sai do domínio, portanto, alemão, para cair de imediato no domínio soviético, e, portanto, é um período extraordinário também do ponto de vista das alterações culturais, políticas, de organização geomilitar, que Jerzy Kawalerowicz vai captar, vai refletir e vai trazer para a sua peça fílmica, que é o Faraó. É um indivíduo que tem o seu próprio, a sua estrela no passeio da fama, mas aquilo que é substantivo é a leitura que Kawalerowicz faz da obra de referência, se quisermos, da obra que lhe serve como elemento de suporte, de um escritor também polaco, do final do século XIX, princípio do século XX, mas que escreve no final do século XIX, Bolesław Prus. Bolesław Prus escreve um romance, dá-se até aqui a característica de ser o único romance que ele desenvolve com este fundo histórico bem delimitado, bem colocado no Egito Antigo, e é algo que atrai particularmente Kawalerowicz. Diz que neste livro, nesta trama, neste romance de Proust, há aspectos brilhantes, e o aspecto mais brilhante para Kawalerowicz é o problema do poder, da luta pelo poder, aquilo que ele chama o drama do poder, e que, sendo colocado no passado egípcio, é, no fundo, uma extraordinária forma de refletir sobre os problemas, os dramas do poder da época do próprio Proust e do próprio Kawalerowicz. E, portanto, neste filme estão em equação os mecanismos do poder em vários momentos da história. Na literatura, no livro de Proust, numa realidade que aponta para o final do século XIX, quando a Polónia era uma nação sem Estado, que se debatia com profundos problemas de identidade coletiva. É uma leitura que é dada para a segunda metade do século XX com o filme de Kawalerowicz, que reflete sobre o Egito, mas, digamos assim, tem o olho posto na própria realidade política dos anos 60 da Polónia. Aspectos apenas para conhecimento, para termos, no fundo, um enquadramento mais vasto desta realidade. O verdadeiro nome de Bolesław Prus, portanto, o escritor é Aleksander Glowacki, é o fundador do moderno romance polaco, é um romance, um bocadinho a exemplo daquilo que acontecia também em Portugal no final do século XIX, que antes de ser editado em livro, começou por se publicar em episódios, em vários fascículos,
num semanário de Varsóvia, que eu não me atrevo a pronunciar o nome. É o único romance histórico de Proust e tem uma particularidade muito significativa para os polacos, mas depois também para a nossa compreensão do objeto fílmico, é que este romance, quando se tornou famoso na Polónia, passou a ser de leitura obrigatória nas escolas. O primeiro contacto do realizador Kawalerowicz com o próprio livro é ainda em idade escolar, quando frequentava a escola. E, portanto, este livro moldou a própria concepção que os polacos, daquele momento, do pós-guerra, passaram a ter do próprio Egito. E isto acaba por se refletir depois no próprio filme. Significa que a nossa abordagem, a nossa consideração do filme deve ter sempre em linha de conta a existência deste livro, deste objeto prévio em que já se falava de um combate, de um conflito de interesses entre o grupo clerical e a realeza. E é esta reflexão sobre o poder que vai ser feita em torno do Antigo Egito em dois momentos do tempo distintos. Dizer-vos que o filme, e estes aspectos são apenas também para enquadramento, tem para a altura um extraordinário orçamento, mais de 15 milhões de dólares americanos para a altura. É filmado de acordo com um conjunto de alterações técnicas e tecnológicas já avançadas para o cinema da época. Demorou cerca de 3 anos a filmar-se e este dado é para nós também importante porque ele começa a filmar-se em 62, foi criado um estúdio em Lodz, na Polónia, para o efeito, e em 63, ainda o filme está a ser realizado por Kawalerowicz, estreia a nível internacional o filme de Leo Mankiewicz, Cleópatra. E, portanto, estabelece-se, mesmo sem que isso seja uma intencionalidade nem dos realizadores americanos, nem do realizador polaco, a partir deste momento, uma dicotomia entre estes dois grandes elementos que refletem sobre o Egito, embora em momentos distintos. As filmagens não ocorrem só em território polaco, vão também para o Uzbequistão, onde são filmadas sobretudo aquelas cenas de exterior, as cenas de deserto, onde há a evolução dos próprios exércitos, onde há os cavalos, os carros de guerra do faraó, que se vêem em muitas cenas. São momentos de filmagem muito complicados para os próprios atores, chegam a ter que lidar com temperaturas na ordem dos 50 graus Celsius, a areia chegava aos 80 graus, isto para já não falar, como eu coloquei ali, das aranhas e das serpentes que tinham ali nas areias quentes um território muito fértil. Tudo isto foram condicionantes do próprio filme, que naturalmente nós não temos a noção quando assistimos, vemos a passagem do filme, mas percebemos que há uma preocupação, diríamos, de reconstituição plausível, verosímil, dos próprios enquadramentos em termos de deserto, que o filme procurou com uma forma de filmar e de mostrar essa realidade, que é, para a nossa observação, muito convincente, porque sem estarmos no Egito,
acabamos por nos sentir imersos nessa realidade geocultural. E, portanto, esta procura de lugares que fossem palco das filmagens para transmitir esta verosimilhança é uma preocupação inerente às próprias filmagens. Dados interessantes, não é? O material era tão sensível que, para ser preservado, era guardado em câmaras frigoríficas e, portanto, não podia estar muito tempo exposto ao calor porque tendia, efetivamente, a estragar-se. Dados curiosos também em torno da realização: eram consumidas em média por dia 10.000 garrafas de água na área das filmagens. E, portanto, estamos a perceber que também muito do orçamento foi consumido em água para os próprios atores e para a equipa técnica que estava associada à sua produção. Há filmagens também em território egípcio, nomeadamente no Planalto de Giza, portanto com as pirâmides, no templo de Amon em Karnak, no templo de Ramsés III em Medinet Abu, no Ramseum, algumas cenas no Vale dos Reis. Portanto, uma intencional procura de encontrar aspectos na geografia, nos monumentos, que permitissem ao próprio espectador ser mobilizado, ser canalizado para esses universos. Há ainda uma curiosidade: há uma ilha artificial que foi construída na Polónia para umas cenas que envolvem Ramsés XIII com a sua amante judia. Há um barco que nos aparece em algumas representações, que foi construído na íntegra nos estaleiros de Vistula, em Varsóvia, e que tenta imitar, portanto, é um barco à egípcia construído nos anos 60 em Varsóvia. Depois, dados sobre a espetacularidade dos próprios adereços: 6.000 uniformes, 3.000 pares de sapatos, 1.500 roupas, as vestes, as fundas, os arcos, as flechas, tudo aquilo que, sendo necessário para a própria realização, acaba por ser o elemento que, os adereços que nos conduzem para essa realidade do mundo antigo, do tempo dos antigos faraós, de forma a termos esta verosimilhança, ficarmos convencidos que estamos a mergulhar realmente numa época antiga e que estamos a viajar no próprio tempo. O momento é um momento de alguma colaboração efetiva com a União Soviética e, por isso, são usados mais de 2.000 soldados do exército soviético para atores que fazem, no fundo, a participação extra em determinadas cenas. E há uma colaboração direta entre os técnicos polacos, os técnicos que estão responsáveis pela produção do filme, com alguns técnicos também da indústria cinematográfica soviética que colaboram na realização deste filme. O filme é realizado na Europa, na Ásia e na África, uma vez que procura estes locais, e tem também uma característica que o torna menos conhecido no panorama internacional, porque o elenco não pode rivalizar com o Richard Burton, com a Elizabeth Taylor, com aqueles grandes atores que o cinema americano acabou por usar e que hoje nós identificamos e que, através do cinema americano, moldam, por vezes, a nossa própria concepção visual do Antigo Egito. Quer dizer, quando alguém começa a falar de Cleópatra, é quase inevitável que deixa em nós uma representação onde o rosto da Elizabeth Taylor e os seus vestidos, os seus vários vestidos no filme de Cleópatra de 63 estão presentes. E, portanto, nada disto faz parte da Cleópatra comunista, como lhe chamaram os críticos cinematográficos, uma vez que o elenco é desconhecido, não temos a percepção da qualidade ou da continuidade
do trabalho daqueles atores, porque eles nos surgem realmente, e aqui a designação é apropriada, eles são realmente do outro lado do muro, eles estão do outro lado, num outro bloco, que era o Bloco Comunista e o Bloco de Leste. O filme, em termos das suas formas de apresentação, tem várias versões longas numa parte, em duas partes, a versão internacional para o circuito comercial. Eu chamo apenas a atenção, porque estes aspectos acabam tecnicamente por nos fugir, não é? Mas estamos a falar de 5 quilómetros de película ou de 4 quilómetros de película. E, portanto, são estes elementos que fazem deste filme um filme que entra nos circuitos internacionais logo em 66. Ele é apresentado no Festival de Cannes, sendo apresentado verdadeiramente no dia 24 de maio de 66, e devido, de facto, à extraordinária capacidade de colocar elementos do mundo antigo, esta representação da antiguidade no filme, ele acaba também por concorrer aos Oscars de 67, na categoria de melhor filme estrangeiro. Não ganha, não é o filme vencedor. O filme vencedor é um filme francês, de Claude Lelouch, Un homme et une femme, que tem dois atores mais conhecidos também para nós, o Trintignant e a Anouk Aimée. Mas o filme merece este destaque, mesmo em Hollywood, tal o requinte e o valor que lhe é de imediato reconhecido. É significativo, porém, que um filme que para muitos é considerado a melhor película sobre o Antigo Egito que já se rodou até hoje, tenha como representação uma época inexistente, com um faraó que nunca existiu e que demonstra claramente que a principal preocupação de Kavallerovix não é fazer um filme histórico no sentido de uma obra literária sobre o próprio, uma obra cinematográfica sobre o Egito, para resolver um problema da 20ª dinastia. Nós sabemos que a 20ª dinastia, que se chama vulgarmente nos estudos de egiptologia como a dinastia Ramessida ou Ramséssida, termina com o faraó Ramsés XI, historicamente atestado, conhecido. O filme fala de Ramsés XII e do seu sucessor Ramsés XIII, que nunca existiram na história. Portanto, a ação é levada para o passado, não para refletir sobre as personagens individuais históricas deste passado, mas para, alegoricamente, recuperar a temática da luta pelo poder, da hegemonia da realeza face à própria existência de uma classe sacerdotal forte e atuante. O filme pretende refletir sobre o poder, a dinâmica do poder entre a realeza e o clero, ou, se quiserem, entre a política e a religião. Kavallerovix, em vez de o fazer sobre uma outra realidade histórica, em vez de refletir diretamente sobre a realidade polaca do seu tempo, vai refletir sobre o poder, fazendo numa época que não tem existência em termos cronológicos com estas mesmas personagens. No entanto, percebemos que o próprio realizador vai procurar a verosimilhança através das designações onomásticas. Esta força de Ramsés é uma escolha feliz, porque ninguém consegue, quando se fala de Ramsés, olvidar aquele paradigmático Ramsés II, historicamente existente, e que é um exemplo da dimensão real da assunção política
uma forma superior para o Egito. E, portanto, vamos buscar, pela designação de Ramsés XIII, essa ideia forte da própria história. E, curiosamente, do ponto de vista histórico, nós sabemos que a época final da 20ª dinastia é marcada por um reinado simultâneo em Tanis, com o primeiro rei da 12ª dinastia, este senhor Semendes, e que em Tebas havia um faraó que subiu ao poder pertencendo à casta sacerdotal. Chamava-se Erior. Ora, o sacerdote que nos vai aparecer no filme chama-se Er-Or, numa designação muito similar, muito aproximada a esta verdadeira e histórica denominação daquele sacerdote faraó que se apoderou do poder político no final da 20ª dinastia egípcia. O filme tem outros episódios, naturalmente, não é apenas a questão do poder, é também a amizade entre um dos sacerdotes e o próprio Ramsés III, o seu amor por uma judia, por uma sacerdotisa que nos aparece um bocadinho fora de contexto, mas que é vista como resultante da presença dos fenícios em território egípcio. Fala-se da história de um pacto secreto feito pelos sacerdotes com os assírios, que são nesta altura considerados a grande ameaça histórica para o Egito. Ora, na 20ª dinastia ainda não temos esta presença assíria tão forte na cena internacional, ela virá, mas ela mais para o século VII, para o século VI, mas para o realizador interessava ter esta verosimilhança da cena internacional, porque dessa forma ele conseguiria transmitir ideias muito fortes sobre a dimensão de dominação soviética sobre o próprio território polaco. E, portanto, a ameaça permanente da Assíria está muito presente no filme e tem este contraponto histórico real nos anos 60 com o poder que se sentia no Bloco de Leste por parte da antiga União Soviética. Mostra-nos uma relação onde o exército é o fator decisivo para a admissão ou para a assunção do poder. O faraó tem exército, mas não tem dinheiro, e no filme já se fala de uma economia monetária que também não é real para a 20ª dinastia, mas o filme não está a retratar a 20ª dinastia, está a retratar uma realidade colocada no Egito com alguns após que são, de certa forma, anacrónicos, mas para perceber que o entesouramento que é feito pelos sacerdotes permite ter riqueza, mas não tem o domínio do exército. E, portanto, o poder absoluto irá para o partido, realeza ou sacerdócio, que conseguir dominar simultaneamente o exército e o poder financeiro. Temos um jovem faraó determinado a criar um país com um exército forte, que resista à pressão assíria e que rompa com o conservadorismo dos próprios sacerdotes, aqui encabeçados por Er-Or. E, portanto, temos uma luta, um choque, podemos dizer aqui, um choque de titãs. De um lado, a casta sacerdotal tradicional, dominadora dos rituais, capaz de estabelecer ela própria tratados na sua leitura, para a sobrevivência do próprio Egito, e, por outro lado, temos um jovem faraó com o aspecto inovador de pretender uma nova forma de organizar o poder, de reivindicar para o próprio poder político a superioridade e a condução das dinâmicas do poder. Estamos, e aqui usando a designação que a própria crítica continua a apresentar, estamos provavelmente perante o melhor filme histórico que existe, centrado
na realidade egípcia. Tanto pelo brilho visual, pelas soluções estéticas que foram procuradas, como pelo aspecto da densidade intelectual, dos fenómenos do poder, da forma como o realizador nos tenta passar esta ideia da luta pelo poder, que embora seja uma ficção que não se conforma às personagens e a eventos históricos reais, faz deste filme um extraordinário exercício de reflexão sobre os mecanismos, as dinâmicas, os interlocutores do poder. E isto é algo que nos aparece muito bem marcado nas observações críticas dos homens que escrevem no momento sobre a apresentação do próprio filme, como nas próprias entrevistas que Jerzy Kawalerowicz vai dar depois do seu filme se tornar famoso. Ele próprio assume, reconhece, não rejeita que o seu filme é um filme histórico particular, porque não incide sobre personagens históricas reais, mas que utiliza o argumento da realidade egípcia para refletir sobre a própria dinâmica do poder. E, portanto, temos hoje a possibilidade de aceder a muitas destas entrevistas de Kawalerowicz e perceber o seu real intuito na sua própria realização. Isto, por vezes, choca um pouco alguns de nós que tendemos a olhar para um filme histórico como se de um manual científico se tratasse. E, portanto, o faraó tem que ter exatamente aquelas características, usar realmente aquela indumentária, e quando isso não acontece, achamos que o filme não é uma boa reconstituição histórica do passado. Temos que deixar cair um pouco essa ideia. Um realizador não é um académico. Um realizador pode documentar-se. Kawalerowicz diz que quando acabou o seu trabalho de pesquisa, diz ele, estava preparado para fazer uma tese em egiptologia. Porém, a sua proposta não é a de um académico. Não podemos olhar para o filme como um tratado, um manual científico que nos vai dar ali todos os elementos que conferem com aquilo que a egiptologia sabe e estuda sobre a realidade do passado. Mas ainda assim, portanto, tendo presente que a maioria dos elementos históricos não é exata e que o que está verdadeiramente em causa é que o filme é um meio para chegar a um fim, não um fim em si mesmo, que o que está em causa é o debate sobre os modelos de Estado justo, social, o Estado forte, militar, qual é o papel do clero na sociedade do seu tempo. Apesar de sabermos que existe esta noção, de facto, as imagens impressionam por aquilo que é, vamos dizer, o ajuste com a nossa própria percepção do que seria a vida no Antigo Egito. E, portanto, este faraó, esta apresentação real é muito convincente, apesar de mera e total ficção. Vemos cetros, vemos alguns servos do próprio faraó, vemos as coroas, vemos um conjunto de elementos, neste caso aqui em fundo, esta porta, desenvolvida segundo a estética do Antigo Egito, em espelho, com a mesma realidade à direita repetida à esquerda, exatamente como nós encontramos nos próprios templos egípcios, nos próprios monumentos que chegaram até aos nossos dias. E, portanto, apesar de tudo isto, uma profunda preocupação de classificar estas cenas de uma forma egípcia, vamos dizer assim, à egípcia. E, portanto, os faraós com coroas e por antagonismo, mas que também confere
com aquilo que a estatuária nos mostra para períodos da história egípcia, os sacerdotes com as cabeças rapadas. E, portanto, esta verosimilhança que é dada pelos trajes, pela apresentação, acaba por ser muito bem conseguida neste filme, onde o nosso olhar mais treinado acaba por nos levar a ver peitorais, cetros, adagas, aqui até na representação ali daquele indivíduo do exército, de um colar das 3 moscas, que é a mais alta distinção do exército egípcio. Portanto, há uma procura intencional de encontrar esta profunda verosimilhança nas apresentações das várias cenas, apesar de toda esta ficção não corresponder a nenhum momento histórico em concreto. Não se tratar de um reflexo direto da realidade da 20ª dinastia, do final da 20ª dinastia. Quando olhamos estas insígnias reais, nós estamos a olhar para as insígnias reais do poder faraónico. Os peitorais, os cetros Hecate, Nehaha, a dupla coroa, a pechente, com a utilização da cobra, da serpente Ureus. Portanto, tudo isto feito num profundo respeito por aquilo que o estudo e a pesquisa do Antigo Egito nos permitem hoje, e já permitiam no final dos anos 60, ou no princípio dos anos 60, quando o filme foi realizado. Vemos até estas, digamos, incongruências, mas que são incongruências que passam tão rápido, o frame é tão rápido que nós não nos detemos nas incongruências, pois o faraó da 20ª dinastia inexistente está representado junto à pirâmide de Giza como ela é na atualidade. Pois ela, naquela altura, se isto fosse uma cópia fiel do mundo do século X e do século XI, a pirâmide não estaria descarnada, porque as pedras que faltam ali foram retiradas no século VI e no século V pela dominação árabe do Egito. Portanto, aquele monumento não confere com a época em que supostamente se passam as ações. Mas tudo isto é o meio para transmitir a mensagem. E, portanto, podemos ir a este pormenor da análise, mas o que nos interessa não é verdadeiramente a representação que está subjacente a este decor, mas aquilo que ele pretende transmitir da luta, do conflito, da profunda oposição entre estes 2 blocos, que são o palácio e o templo, a realeza e o clero. E é isso que no filme tem profundo tratamento por parte dos seus produtores, com imagens, poderíamos dizer aqui também um pouco à egípcia. De um lado, numa das margens, estão os sacerdotes, com os seus vestidos compridos de linho, do outro lado estão os homens do exército, com os seus saiotes. E, portanto, para marcar, para incentivar bem ao espectador esta profunda diferença entre os blocos em presença. Mas poderíamos ficar a pensar, bom, isto é um debate sobre os modelos do Estado, o papel do clero na sociedade, mas há muitos detalhes, há muitos aspectos do filme que são egípcios. Quer dizer, parecem decalcados de pinturas e dos baixos relevos que nos chegaram de túmulos e de templos egípcios e que ajudam a transformar a ambiência do filme em algo credível, que naturalmente só foi possível por uma boa documentação histórico-científica neste filme. Reparem, por exemplo, nesta conhecida cena do túmulo de Senedjem em Deir el-Medina, em que vemos um sacerdote com a máscara de Anubis a mumificar o próprio Senedjem. Bom, a cena é, digamos assim, replicada no filme, 2 sacerdotes mumificadores que
que estão a mumificar o fictício Ramsés XII. Esta cena da coroa de Herhor, que ele usa numa cena do filme, é a cena, ou é a coroa do deus Amon, que nós vemos em centenas de representações na arte egípcia. Portanto, esta preocupação de colocar um elemento de poder, uma insígnia de poder, exatamente como nos aparece nas representações artísticas egípcias, e aqui a ser usada por um sacerdote justamente do deus Amon. As cabeleiras que nos aparecem em muitas representações da escultura egípcia e que são aqui exemplificadas, mimetizadas na cabeleira desta sacerdotisa de Astarte, uma senhora que nós não conhecemos, a Bárbara Bril, e que vai recuperar, vai evocar, através do uso das cabeleiras, a situação das damas da alta sociedade egípcia, como nos mostram as estátuas e as estatuetas dessas mesmas damas da sociedade egípcia. A mulher que nos aparece no filme polaco, vestida de uma maneira muito, muito vaporosa, muito elegante, reproduz de uma maneira tridimensional, animada, aquilo que as representações bidimensionais da arte egípcia nos mostram, com cenas de enorme elegância, também em que as mulheres usam tiaras, usam as pulseiras, os colares, elementos de adorno, a que o próprio realizador foi também muito sensível nesta sua reconstituição do passado egípcio. No túmulo da Ramosa, o túmulo Theban Tomb 55, nós temos uma, entre muitas, representações dos funerais em que as mulheres, em vestes desalinhadas, choram o morto. Bom, vamos ver uma representação no filme que sugere justamente este momento do lamento, da encenação pública da morte, em que as mulheres estão perfeitamente desconsoladas, não há poder. Momentaneamente, com a morte do poder, antes de subir ao trono um novo faraó, há um período caótico, há um período em que é preciso ser gerido da forma ritualmente correta para que se volte novamente a ter uma dimensão política estável e continuada. Sabemos, a tradição, aprendemos, não é? 70 dias para o funeral real, são estes 70 dias de pré-caos em que o cosmos está em dissociação, que o filme também nos mostra. E ao fazê-lo, está a ritualizar aquilo que nós imaginamos dos rituais que a arte egípcia nos mostra. E, portanto, o que o realizador fez foi dar vida, foi dar tridimensionalidade àquilo que nós temos na arte egípcia a duas dimensões. Perante a arte egípcia, nós imaginamos como eram os funerais. Através do filme, vemos a realização desses funerais. A indumentária, os regália, os elementos de poder, perfeitamente coerentes com aquilo que a arte nos mostra e, portanto, demonstrando uma boa preparação para criar justamente estes elementos. Eles não estão, sendo a ação ficcionada, os elementos não são ficcionados, correspondem aos elementos materiais, de indumentária, de coroas, que a própria realidade egípcia nos mostra à exaustão. E, portanto, esta procura, que aqui é feliz neste filme, e que noutros filmes nem tanto, não é? Não vemos nestes filmes, neste faraó, não vemos o faraó com t-shirts. Não vemos o mesmo tipo de faraó que Hollywood nos mostra. Não vemos os faraós do Egito de Kavalerowicz a beijarem ou relacionarem-se com as figuras femininas como homens do século XX de Hollywood. E, portanto, esta preocupação
são os aspectos desta preocupação que levam a que muitos comentadores considerem realmente este filme um marco na própria representação estética, no brilho visual sobre o próprio Antigo Egito. E depois, a nossa procura, porque conhecemos algumas imagens, quase nos faz encontrar paralelos, não é, entre a coroa, o posicionamento da mão, tudo aquilo que no filme é utilizado para ampliar o drama, enfatizar os mecanismos também. Este é mesmo o momento da morte do faraó, que acaba por ser assassinado, o sofrimento do próprio faraó, parece que correspondentes nas próprias cenas da arte egípcia. E, portanto, aqui nós temos que entender que há uma intencionalidade da realização em colocar o ator, mesmo que desconhecido, naquela posição para ficar bem configurada em relação àquilo que a arte egípcia nos mostra. E depois, os cetros de Tutankhamon, que chegaram até aos nossos dias, são perfeitamente reconstituídos de uma forma credível nos cetros que o velho faraó Ramsés XII utiliza no próprio filme. Poderosas manifestações do poder faraónico, os emblemas de poder tinham que ser muito bem tratados. É isso que dá a carga, a dimensão forte de poder que este filme, de facto, carrega. Muitas cenas do filme nós vemos o sacerdote Herhor a ser transportado numa liteira, e a liteira do filme evoca-nos de imediato, apesar dela ser diferente, evoca-nos a liteira da rainha Hetep-Heres, que podemos ver ainda hoje no Museu Egípcio do Cairo, e que é um pormenor da rigorosa reconstituição do mobiliário, para dar também essa noção de que a elite clerical era transportada em liteiras. No entanto, há desfazamentos na época. Estamos a ver uma imagem real da quarta dinastia e estamos a ver um transporte em liteira que supostamente seria lá para o final da época ramessida. Não importa. Não importa o desfazamento, não importa haver mais de 1500 anos entre os objetos, eles ajudam a construir esta imagem, esta reconstituição da própria realidade egípcia. Os soldados do exército de Ramsés XIII, no filme, usam escudos oblongos e usam lanças que em tudo nos recordam os escudos de Tutankhamon que existem no Museu do Cairo. Até com a representação daquela parte central com a cartela do faraó que aparece ali reconstituída. E os homens do exército egípcio combatem com lanças, são lanceiros. Portanto, há nestes aspectos uma reconstituição, diríamos assim, rigorosa, independentemente da ficção e da inexistência histórica das personagens que estão a ser apresentadas. A maior distinção honorífica para um homem do exército egípcio era ter o colar das três moscas. O colar chegou até nós, um exemplar. Bom, aquele homem do exército que ali aparece, um dos generais, está justamente dotado de um colar que reproduz na perfeição esta peça de joalharia, de ourivesaria que chegou até nós. E, portanto, a distinção honorífica confere com aquilo que nós atribuímos às distinções honoríficas no tempo dos próprios faraós. Claro que tudo isto só foi possível, e esta é uma reivindicação, nós podíamos dizer até dos egiptólogos, que um filme que tente reconstituir uma realidade do passado tenha consultores históricos habilitados para o efeito. E Kavalerovics tinha na própria Polónia o senhor Mikhailovics, um grande egiptólogo na época, um homem muito voltado para o estudo artístico,
e que lhe serve, no fundo, como consultor para transmitir nestes aspectos que não são menores, mas nestes aspectos paralelos da sua trama, toda essa verosimilhança. E, curiosamente, também o realizador, historiador da arte egípcio Shadi Abdel Salam, que anos antes trabalhara com Mankiewicz para a reconstituição de alguns aspectos no filme Cleópatra, também vai estar associado como consultor e responsável por guarda-roupa e por acessórios do filme de Cavalerovitz. E, portanto, temos aqui, de facto, dois indivíduos que contribuíram para aquilo que é, de facto, a beleza das reconstituições do próprio filme. Mas não fica por aqui este contributo, digamos assim, da egiptologia ou dos estudos científicos de egiptologia. Para além do rigor das coroas, da indumentária, do mobiliário, dos adereços, há também uma impressionante fotografia que é trabalhada de uma forma que nós podemos também dizer à egípcia, desde logo porque os efeitos visuais que são procurados pelo realizador prescindem da perspectiva, exatamente como faria o artista egípcio. Ausente a perspectiva, fixa-se naquilo que é a essência das próprias representações, e aqui já não é o conflito do poder entre a dimensão política e a dimensão religiosa, aqui é a trama amorosa que faz parte também do filme para, naturalmente, atrair os espectadores. Mas não nos perdemos, não temos perspectiva, não vemos nada em fundo. É a egípcia. Concentramos-nos nas personagens, na sua situação, exatamente como fariam ou fizeram os próprios artistas, os próprios egípcios da antiguidade. Para isto, o realizador e os seus homens da equipa técnica vão revestir de tinta cinzenta esverdeada os rostos das personagens. São opções que são tomadas para transmitir este impacto visual que contrastam com as fortes cenas coloridas das cenas de exterior, onde o deserto, o céu, as vestes brancas dos sacerdotes têm também um grande contraste visual, e isto ajuda também a transmitir, através da atmosfera cromática do filme, as subtilezas inerentes à própria trama. E isto é muito importante porque neste filme não há banda sonora. Ou seja, só ouvimos os passos, os cânticos, o arfar, o respirar das personagens. Não temos nesta cena amorosa, pois todo um embalo rítmico ao Hollywood. Portanto, toda a concentração das cenas está no impacto não sonoro, mas visual. E, portanto, são estas particularidades também do filme de Cavalerovitz que o tornam uma película distinta, diferente daquilo que estamos habitualmente mais habituados a ver noutras cinematografias. É evidente que depois cada realizador tem as suas preferências, utiliza determinado tipo de planos. Numa época em que ainda não havia drones para fazer captação de cenas aéreas, a grande preocupação de Cavalerovitz é filmar de cima para baixo uma cena muito importante, praticamente no final do filme, que é a cena do eclipse solar, para demonstrar o tratamento cinematográfico, mas revesti-lo daquilo que nós poderíamos chamar a hipocrisia clerical.
que conhecendo o movimento astronómico, vai usar a cena do eclipse solar para dominar a população. E, portanto, o tratamento visual é tão forte, é tão impactante, que reforça no espectador a ideia de que os sacerdotes são manipuladores do povo, porque utilizam o conhecimento que têm para o dominar. E esta é a mensagem subliminar, ou se calhar não é subliminar, é a mensagem que o próprio Kavallerovich quer transmitir. Já disse há pouco que não há, ou há muito pouca banda sonora, ouvem-se os cânticos, os sibilos do vento, o ruído das espadas nas cenas de combate, passos bem marcados, vozes, mas não temos verdadeiramente a dimensão que nós associamos na passagem de uma cena para outra, no quebrar de um determinado momento de tensão com música, ou de um acelerar do drama com música. Isso está completamente ausente do próprio filme de Kavallerovich. Uma outra particularidade, mas esta é uma particularidade para os não polacos, porque os polacos não a podem ter sentido da mesma forma. Nós que estamos tão habituados a ouvir os faraós falar inglês, ou francês, ou italiano, e percebemos, não é? Porque estamos familiarizados com o idioma de ligação que o filme apresenta. No caso do filme polaco, como não percebemos o polaco, toda a trama que passa pelo diálogo, aquele linguajar tão distinto, vamos até dizer, tão longínquo para nós, torna o filme verosímil pela dimensão histórica do Egito Antigo. Até parece que os faraós também deviam falar assim uma língua estranha como aquela, porque não conseguimos descortinar no idioma polaco os mesmos elementos de apoio que encontramos quando vemos um filme que é falado em inglês ou noutra língua mais conhecida. E, portanto, parece, e volto a dizer, para o espectador não polaco, que o idioma polaco usado no filme confere uma autenticidade ao linguajar do Antigo Egito que nós, também por maioria de razão, não conhecemos ou com que não estamos familiarizados. Portanto, quer queiramos, quer não, o filme tem uma imagética egiptológica, as cenas são compostas de uma maneira egipcianizante, às vezes mesmo ali no limite da decência, nós vemos uma suave sensualidade e um erotismo, sobretudo no tratamento do corpo feminino, que é muito, muito similar ao que vemos na arte egípcia. Não se esqueçam que na arte egípcia as mulheres aparecem com os seios à mostra, com vestidos que muitas vezes permitem perceber muito bem as suas formas. Tudo isso está conseguido no filme para também, através desta imagética, nos mostrar uma composição feita com um olhar à egípcia. O mesmo para aquelas dimensões simétricas e geométricas que já vimos, o facto de não existir a ideia da ausência da perspectiva, porque há sempre algo, um pano de fundo muito perto dos atores para inibir essa ideia de perspectiva. Tudo isto transforma o filme num filme com um particular olhar à egípcia. Portanto, há algumas cenas aqui da representação de um general do exército, de uma das atrizes, também com esta sensualidade que, no fundo, confere com os quadros que a maior parte de nós acaba por estipular para o mundo antigo, sensualidade que não quer dizer forçosamente um desregramento dos costumes e de uma forma de estar. Há aqui um equilíbrio
há erotismo, mas não há pornografia. Portanto, tudo isto é muito bem conseguido no filme de Cavalerovics, em que mesmo a nudez tem uma razão de ser e é muito bem integrada na própria trama, no próprio decurso da narrativa que nos é apresentada. E depois, esta mulher, embora nos mostre esta sensualidade e esta beleza, não nos consegue transmitir mais porque é para nós desconhecida. E, portanto, não fica ligada ao nome da atriz, como ficou, aqui um exemplo de sempre, não é? A Elizabeth Taylor, ou a Vivian Leigh, ou uma outra atriz que representou Cleópatra, mas fica um ideal, um modelo de mulher. E, portanto, uma vez mais, um quadro que, sendo vago, é muito objetivo. Não vemos a atriz, vemos uma mulher egípcia. E, portanto, com estes elementos, eu creio que é perceptível de percebermos aquilo que em 1966, na altura do Festival de Cannes, começa a surgir nas revistas, nos jornais da especialidade, que dão uma enorme relevância a esta película, que é de facto algo que não é chocar no mau sentido, mas que surpreendeu o próprio cinema europeu. E então, frases até um pouco violentas, não é? Dizer que, ao lado de Cavalerovics, o Cécibe de Mille e o Mankiewicz deixam de existir. Descobriu-se, possivelmente, o Bertolt Brecht do cinema. Portanto, alguém para quem o cinema tem esta dimensão superior de elemento de arte, de elemento artístico, e que é aqui muito valorizado. Num festival internacional, uma superprodução tem poucas possibilidades de conseguir votos, mas a Faraón não lhe faltam méritos. A reconstrução do ambiente do Antigo Egito foi feita com todo o cuidado. Portanto, nos anos 60, no final dos anos 60, aquela visualização, aquele filme, acabou também por moldar uma maneira de olhar o passado, e esta reconstituição do Antigo Egito ficou, digamos que, impregnada a partir do Faraó. Os imensos decors no meio do deserto, as cenas de batalhas, a pompa da corte e o vestuário, tudo se combina para conferir um rico sabor de época. Porém, de uma época ficcionada, de uma época que verdadeiramente não teve uma correspondência histórica total. Trata-se de uma espécie de Cleópatra, sem Richard Burton nem Elizabeth Taylor, mas equiparável a qualquer épico filmado em Hollywood. Película extremamente bela, em tons azuis, cinzentos e dourados. A introdução da inteligência no cinema espetacular. Bom, são afirmações extraordinárias e, de facto, ver o filme, olhá-lo nestas duplas dimensões, triplas dimensões que pode ter, é realmente um exercício muito, muito interessante. A cena inicial, que mostra os escravelhos disputando o seu mundo e depois o exército marchando por um deserto infinito, é soberba. Eu gostava de vos passar a cena inicial do filme, mas eu não tenho a certeza que o consiga fazer. Deixa-me ver. Estão a ver o ecrã? Sim. Então deixa-me ver se eu vos passo, porque é uma extraordinária metáfora para a luta do poder, com uma imagética de profundo simbolismo para o mundo egípcio e para o mundo egiptológico. Como sabem, segundo a concepção divina, o deus Repri, o deus da manhã, representava-se com cabeça de escravelho e empurrava o sol que iria nascer no dia seguinte. Portanto, esta ideia do renascimento está muito associada à religião.
e que foi observada pelos próprios egípcios no escravelho, que realmente anda a empurrar a bola de esterco, onde pôs os ovinhos, aquele esterco é muito quentinho, e lá vão nascer os novos escravelhozinhos, que são a vida. Extraordinário exemplo, escravelho, bola, sol, renascimento. Esta cena em que na natureza um escravelho empurra, a escravelha, se me permitem, empurra a bola onde estão os seus ovinhos, é transformada no filme nesta extraordinária cena. A bola de esterco é o poder. E os dois escravelhos representam os dois antagonistas que por ele lutam. Isto é a cena de abertura do filme. O filme começa assim. E é logo extraordinário porque o realizador não esconde os seus objetivos. Ele vai refletir sobre a procura, o domínio do próprio poder, neste caso, no filme que o levou, no fundo, a realizar. Esta dimensão tem agora uma outra leitura. Eu vou talvez passar aqui um pouco mais rápido sobre este aspecto. Temos a realidade que o autor nos quis mostrar, Kavallerovitz, no seu filme. Mas há uma dupla leitura deste passado, quando visto à luz dos objetivos do romancista, do Proust, que, no fundo, está consciente que a Polónia era um Estado, era uma nação sem Estado, com muitos problemas no final do século XIX, e que, por isso, se adequa bem a mostrar este desenho de personagens em torno dos sacerdotes ou em torno do faraó, para mostrar estes conflitos latentes na sociedade polaca do século XIX. Ou, na segunda metade do século XIX, do século XX, quando a Polónia já foi conquistada pelos comunistas, nos anos 60, e o próprio cineasta vai tentar mostrar uma Polónia que saiu, é verdade, do jugo alemão, mas cai sob o regime russo, à Síria, que ameaçava fortemente a Polónia, e que se digladia com problemas diários, constantes, do poder comunista com a Igreja Católica. Reparem, e eu vou fazer assim uma passagem muito rápida, nós estamos a falar de 1962, 3, 4, 66. Daí a pouco, e é pouco, sobretudo quando comparado com os quadros cronológicos do Egito, daí a pouco a Polónia produzirá um Papa, Karol Wojtyła será João Paulo II a partir de 1978, numa clara manifestação também de muito antagonismo, de muita pressão que existia nos meios clericais para que a Polónia tentava resistir à presença comunista, se libertasse desse jugo e tivesse um Papa que viesse agora dar esse novo sinal à própria civilização ocidental. Estes problemas já estavam todos em germe nos anos 60. Já estavam nas preocupações de Kavallerovitz, quando reflete sobre os problemas entre Herhor e Ramsés XIII. Mas não podia pôr lá nomes também propriamente de personagens do seu tempo, mas a reflexão era entendida por aqueles que viviam os problemas. E daí a pouco também, daí a muito pouco, Lech Walesa, um líder polaco do ativismo do sindicato do Solidariedade, vai tornar-se o primeiro presidente da Polónia, terminando
com o domínio comunista do território polaco. Portanto, de um lado também estava o poder político e do outro lado estava o poder religioso. E estas realidades não foram propriamente uma profecia de Kavalerovitz, mas resultavam da reflexão de um homem que, vivendo na Polónia, conhecendo a situação política internacional, assistindo à própria dominação soviética, quis refletir, através de um filme com fundo histórico, sobre uma realidade que para ele era a realidade mais importante, que era a realidade do presente. E, portanto, o drama do poder é utilizado como o elemento e o denominador comum que aproxima o passado e o presente. Portanto, o passado e o presente cruzam-se em torno desta reflexão de Kavalerovitz. E é um pouco esta ideia forte que eu quis aqui trazer e dizer que Kavalerovitz nunca escondeu esta intenção. Os filmes que faço derivam do estado presente, concreto, das minhas experiências de vida, da arte e dos meus afetos. É por isso que eu não faço qualquer esforço para analisar os meus filmes voltados para o passado. Escolho os materiais do filme, diríamos, escolho os materiais do passado de acordo com o que me interessa no presente. O drama do poder em Faraó, é ele que diz, é mais do que nunca atual, contemporâneo. Os mecanismos do poder não mudaram assim tanto. E é esta reflexão que, num ciclo Representações da Antiguidade no Cinema, nos levam a perceber que a reflexão que nós podemos fazer sobre o presente, mediada pelo passado, ou a reflexão sobre o passado, mediada pelos problemas do presente, são extraordinariamente enriquecedoras e não nos devem nunca deixar incomodados com o facto de haver ali uma passagem que não confere exatamente o que se defende e aprende na egiptologia cientificamente conduzida. O cinema tem outras motivações, pretende atingir outras finalidades, sem deixar de ser altamente estimulante para aqueles que se dedicam profissionalmente ao estudo da história antiga de uma maneira científica e séria, e para os outros que, gostando também da antiguidade, veem nestes filmes uma forma de entrar, uma chave para entrar nesse passado mais longínquo, sem esquecer a dimensão do presente que ele também transporta. E, portanto, era, no fundo, isto que eu gostava de deixar nesta apresentação, neste comentário sobre o Faraó de 1966 de Jerzy Kavalerovitz. Muito obrigado. Muito obrigado, José.